começando o primeiro episódio do Bizcast e hoje com o pé direito, já começando com patrocinadores e um convidado muito especial falando de um assunto que eu gosto muito, que é vendas. Para começar, só para não esquecer de citar, começando com o pé direito, os nossos patrocinadores, o estúdio Hackstory, Propague Assessoria, Universo Imóveis, a Concilie Crédito e Cobrança e a Aceleração Comercial, a nossa empresa de assessoria e consultoria de marketing e vendas. E hoje eu estou aqui para começar então com o pé direito, né? Com Daniel Miller, para a gente falar sobre vendas, que é um assunto que particularmente gosto muito, que está intimamente ligado com marketing, com o motor que faz todos os negócios funcionarem. E sem mais delongas, Daniel, vou te passar a bola para tu te apresentar e contar quem é o Daniel Miller hoje. Acho que é importante. Obrigado e parabéns, Fabrício, por você estar iniciando com o pé direito, com tantos patrocinadores aí e na iniciativa desse evento que tem o objetivo, pelo que tu me contou, de trazer informação, conhecimento, informação, que possa tornar sabedoria para as pessoas colocando em prática, né? Meu nome é Daniel Miller, eu já me apresentei de muitas formas, hoje eu me apresento como filho do Criador do Universo. Eu realmente tenho uma fé cada vez mais temente. Durante toda a minha vida eu procurei estudar a razão e a emoção, né? Ou seja, vendas, as técnicas de vendas, a parte comportamental, as emoções. Mas em um determinado momento senti necessidade de desenvolver também a espiritualidade, ou seja, razão, emoção, espírito. E hoje eu estou nessa caminhada já há algum tempo, estudando, lendo a palavra. Não é sobre religiosidade, mas entendendo que há um favor de Deus quando as coisas fluem. E quando as coisas estão acontecendo. Por isso que alguns vendedores dizem, pô, tô fazendo tudo, não vendo, por que o outro vende? Calma, hoje aqui nesse podcast provavelmente você vai ter as respostas. Eu sou treinador, mas antes de ser treinador sou um vendedor. Eu comecei minha vida de uma maneira não muito... não me orgulho porque eu fiz algo que eu não gostava. Durante 3 anos eu fui garoto de programas. Deixo claro para a audiência, programador de computador, antes que façam cortes indevidos, né? Eu estava atrás de um computador e eu fazia os programas de uma empresa, uma grande empresa de pessoas hoje que são meus amigos. E eu fiz um trabalho especificamente para a área de vendas. E eu gostei de vendas. Porque meu pai era vendedor, minha mãe era vendedora. E ali na equipe de vendas, o pessoal tocando sino, comemorando resultados, né? Batendo metas, carro 0 quilômetro, 3 namoradas. Digo, é bom ser vendedor, né? E aí a turma já tá, não, calma aí, né? Mas o fato é que vendedor tem aquela energia, aquele alto astral, aquela busca constante por resultados, e eu me apaixonei por essa área. Eu, que era programador de computador, pedi para ser vendedor numa grande empresa, como representante da marca. E não me deram isso. Primeiro, porque eu fazia muito bem o que eu fazia. E segundo, porque eu não tinha treino nenhum para ser vendedor. Então, dei um peitaço, como se chama, né? Saí e fui ser vendedor de uma outra empresa, de produtos fáceis, né? A gente, quando começa com coisas fáceis. Eu fui vender cabinas de trator. Quem aqui já comprou uma cabina de trator sabe. Gente, ninguém comprava esse negócio. É super complexo, né? Não, mas imagina, nós estamos, né, na cidade de Novo Hamburgo, eu estava vendendo cabinas para que é o segmento agrícola, onde eu não tenho uma área, tem uma área rural no bairro de Lomba Grande, mas aonde eu ia vender cabinas de trator? E essa empresa vendia para grandes fabricantes como Massa e SLC e tal. E eu fui entendendo aos poucos como funcionava e me deram essa vaga. Eu fui em primeiro lugar, e aí vai uma dica de vendas já. Quem é que mais vende aqui? Na época era meu amigo Caetano Zanella, né? E eu olhei pro Caetano e digo, vou começar a copiar o Caetano. Tecnicamente chama-se de modelar, né? Ou seja, o que ele faz, eu vou fazer do meu jeito, mas seguindo a linha do que ele me ensinava. E assim, comecei a ter um resultado mais interessante. Algum tempo depois, eu fiz uma seleção para uma outra empresa, também para vender produtos eletrônicos. Eu tinha já na época a faculdade de análise de sistemas, já tinha aprendido toda a parte informática, enfim. Então fui vender equipamentos de automação. Naquela empresa, preenchedoras de cheques, né? Então trabalhei nessa empresa e assim fui galgando degraus, trabalhando em grandes empresas. Um dia, numa dessas empresas, eu me tornei o melhor vendedor. Ou seja, ganhei o prêmio de número 1. E aí é uma coisa maravilhosa, porque bater meta não tem coisa melhor. E grana, cara, grana, ganhava dinheiro, gostava disso. E claro que sendo o melhor vendedor,
eu tinha o ego inflado. Esse era um defeito, ou melhor, algo que eu precisava melhorar. E eu errei ali. E, passado 2 anos, como o melhor vendedor, ninguém me alcançava, eu já perguntava quem vai ser o segundo, afinal eu sou o primeiro. E não me orgulho de contar esse traço de arrogância, eles me promoveram a gerente de vendas. O meu gerente foi embora, saiu para outra empresa, vagou, eu era o mais antigo, eu era o que mais vendia, então eles me tiraram de craque do time, de atacante que marcava gol, de goleador, a técnico. Tu lembra o ano disso, mais ou menos, Ah, Daniel? aí tu me faz pergunta difícil. 1900, ainda era século XX ainda. Sim. Tá? Eu tenho 30 anos de trajetória e eu sei que eu tinha já, sei lá, 4 para 5 anos de vendas. E aí me ferraram. Por quê? Porque eu sabia ser vendedor, eu não sabia ser líder. Hoje eu sei escrever os passos que eu usava. Na época eu não fazia ideia, eu sabia o que eu fazia. Mas eu fazia quase que intuitivamente de tanto que eu tinha praticado. Guardem uma frase. Ninguém fica bom naquilo que pratica pouco. Então o que eu fazia? Visitava, mostrava, fazia. Então era uma época que me trouxe hoje um histórico para a realidade atual. Eu vejo muita gente hoje no computador, prospectando, olhando as redes sociais e tal. Cara, o dinheiro tá lá fora, a venda lá fora. Eu canso de ajudar empresas que querem aumentar suas vendas fazendo uma única coisa. Rua. Vai pra rua. Vai tomar café na padaria, vai almoçar com o cliente, vai... Não, eu quero o quê? Eu quero que as coisas funcionem tudo num sistema de automação e a venda vai caindo e eu sou aquela pessoa que tem o computador na praia. Isso não existe, cara. O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Sucesso com S, trabalho com T. Ou seja, precisa trabalhar. É chato, é dia de chuva, é frio no Rio Grande do Sul e tal. Mas é assim que funciona, é com trabalho. Então hoje o pessoal de vendas quer as coisas mais automatizadas. Nada contra. Aliás, a inteligência artificial está aí. SDRs, né, aqueles que levantam e marcam a visita, né, eles já estão praticamente automatizados. Aquela pessoa que marcava a visita, hoje tu faz com inteligência artificial. Fui a São Paulo recentemente, uma equipe de... Eles são cirurgiões, são estetos, cirurgia plástica, né? Um baita de um consultório, 5 meninas. Voltei lá 2 meses depois, só tinha uma. Sim. O que houve? Não, a gente está implantando agora a inteligência artificial. Você liga e quem te atende é uma voz. Mas não é assim, tecle 1, tecle 2. É uma pessoa. Se ninguém me avisa, eu acho que é alguém. Uma mulher. E aí ela me atendeu e ela disse, pergunta se é humano. Aí eu perguntei, você é humano? Não, eu sou a inteligência artificial da clínica tal. E essa menina marcou a consulta, que eu fiz um teste, ela fez tudo. E ela não erra. Porque as gurias erravam na agenda, marcavam 2 no mesmo horário. Ou seja, estamos vivendo um momento de tecnologia. O vendedor tem que estar atento a essa tecnologia. Mas, no entanto, não esqueça dos básicos. Eu me tornei o melhor vendedor e quase me tornei um péssimo gestor ou líder. Eu era uma pessoa que não sabia lidar com pessoas. E aí eu fui estudar. Foi quando eu conheci um treinamento internacional, me formei na liderança desse programa e eu comecei a atuar diferente. Eu vi que o problema não estava na minha equipe, estava em mim. Então, para muita gente que tem equipe e não está performando, dá uma olhada se o problema não é você. Primeiro ponto. Aí eu fui olhar para mim, eu tinha essa arrogância, eu queria fazer a venda pelo cara, eu não delegava, eu delargava, por fim. Então foi quando o meu diretor disse, cara, ou tu te treina ou nós vamos... Eu perdi um ótimo vendedor, ganhei um péssimo gerente. Daniel, nessa história, se me permite, né, a gente pode fazer um recorte aqui, Claro. já uma pergunta no meio disso, né? Percebe muito pela tua experiência que na verdade, muitas vezes em muitas empresas esse problema pode ser recorrente, perde um bom vendedor para tentar ganhar um bom gestor de gente, um bom gestor de vendedores, né? Isso Claro. é um problema de fato, né? Porque é natural que tu pegue... Quando eu tô falando de gente, de time, dificilmente eu vou colocar um goleiro, ok? Para ser um atacante. Uhum. Não, mas ele chuta muito bem. Então ele tem que ser atacante. Não, ele defende muito bem. Ele faz as duas coisas, ok, eu posso. Mas dentro de uma empresa, o que eu vejo é que a pessoa foi treinada para fazer algo operacional e ela tem um outro atributo, qual? A confiança. Uhum. Porque esse cara, ele tá trabalhando com a gente já há 3, 4, 5, 6 anos. Ele é da minha confiança, ele que abre a porta, ele que fecha a fábrica. E aí eu monto uma unidade em outra cidade, eu digo, não, vou mandar o Fabrício para lá.
ele vai ser o nosso gerente. Vamos entender, o que é melhor, ser gestor ou líder? E essa é uma pegadinha. Você pode escrever nos comentários. O que você acha, gestor ou líder? Por que é uma pegadinha? Porque, na realidade, o gestor é aquele que cuida dos processos. E o líder cuida das pessoas. Então a pergunta é, um diretor de fábrica tem que ser bom líder ou bom gestor? Os dois. Um gerente de produção, um gerente comercial, tem que ser um bom líder e um bom gestor. Ou seja, ele tem que cuidar de pessoas e de processo. Eu, na época, não conhecia nem sobre processo, nem sobre pessoas. Me preparei. E me preparando, em questão de um ano, eu coloquei o Rio Grande do Sul, eu era gerente do Rio Grande do Sul, já entre os 3 melhores. No outro ano, nós éramos o número 1. Como que eu fiz isso com o meu time? Como é que meu time ficou campeão? Né? Por causa do que eu fazia. O meu papel era preparar aquelas pessoas para um jogo. Que jogo? Chegar no cliente, fazer sintonia, diagnóstico, solução, desejo de fechamento. Ou seja, eu tinha um passo a passo. Então eu peguei uma pessoa que não vendia e eu vi que ele tinha que trabalhar a técnica e eu me fortaleci nas técnicas. Depois eu percebi que alguns deles, mesmo tendo técnica, não vendiam. Sim, mas ele marca horário e não cumpre. Mas ele não tem persistência. Esse cara tá sem motivação, ou seja, vinha ao lado comportamental. E eu vi que havia um outro pilar, que eram os comportamentos. E eu comecei a trabalhar minha habilidade de desenvolver comportamentos. Essa é uma pergunta interessante que eu me faço, inclusive, e a gente percebe bastante. O Daniel, hoje treinador e palestrante, né? Acha mais fácil treinar, transformar uma pessoa, um engenheiro, por exemplo, num bom vendedor, ou um vendedor num bom engenheiro motivado? Essa é uma excelente pergunta. Vendas é talvez, se não... Para mim, eu vou falar por mim, é a habilidade mais importante. Porque, eu produzo tal produto, tal serviço, mas se eu não vendo, ele morre. Não vende nem internamente, né? Imagina. Sou um fotógrafo, ótimo, o melhor fotógrafo, ótimo. Se não vender a fotografia, já era. Dani, eu faço peças plásticas. Ok, se não vender, já era. Então, vendas é o motor da empresa. E a maioria das pessoas não tem o que quer porque não sabe vender. Existe um estigma em vendas. Vendedor é chato. Vamos entender duas palavras: insistência e persistência. Persistência. Eu sei que eu tô certo e eu vou até conseguir. Insistência. Eu sei que eu tô errado e continuo. Mas tu sabe que tá errado. Tu vai bater a cabeça, vai cair no precipício. Isso é insistência. A maioria das pessoas tem medo de serem insistentes. Peraí, você tá certo do que você tá vendendo? Não, eu vendo o melhor produto. Então você não é insistente, você é persistente. Esse é um ponto. Outro ponto, a maioria quer convencer o cliente a comprar. Não é sobre convencer. Vendas é sobre fazer o cliente comprar. Eu não sei tu, mas eu não gosto de vendedor chato. Não, acho que ninguém gosta. Ninguém né? gosta. Então nós temos medo de ser um vendedor chato, porque ninguém gosta. Mas ninguém tá te convidando para ser um vendedor chato. Mas você tá dizendo que eu tenho que vender essa caneca? Isso. Mas o ideal é fazer tu comprar essa caneca. Entende isso? Claro, a gente tem um comentário, né, que na verdade é um processo, né, Daniel, que a gente parte de levantar, entender público, né, entender aquele cliente ideal que a gente chama, né, entendi meu cliente ideal, eu começo a gerar uma demanda para esse cliente, uma necessidade para ele, né, um desejo, enfim, e a partir dessa necessidade e desejo, esse cliente pode sim entrar na minha loja ou buscar uma solução digital, né, enfim, aí o vendedor para de ser persistente, talvez, né? Perdão, insistente, né? Como Eu comentou. traria o seguinte conceito, ó, que vale para vendas. Eu aprendi isso com um grande amigo meu que fez uma pergunta para o pastor dele. Pastor, eu faço faculdade de engenharia ou faculdade de administração? Algo assim. E ele disse, é importante tu fazer faculdade, mas mais importante do que tu decidir a universidade ou a faculdade, é tu decidir o que tu vai fazer em termos de solução. Ou seja, que problema tu vai resolver. A maioria das pessoas hoje, elas estão sem propósito, ou como a Bíblia chama de desígnio, porque não tem clareza de qual problema resolvem. Então, se eu sou um contador, eu resolvo problemas de contabilidade. Se eu sou um médico, eu resolvo problemas de doença. Ou seja, que problemas você resolve? Tudo é sobre solução e problema. Tu foi no borracheiro de uma semana para trás agora?
Agora, recentemente, não, Não. mas... Puxa, coitados, os borracheiros estão sem, né? Exatamente. Tá, mas a pessoa... Por que que você não foi no borracheiro? Ué, porque eu não tive problema de pneu. É simples assim. Se eu não tenho necessidade, eu não compro. Dani, mas eu vendo algo que as pessoas nem sabem que tem necessidade. Isso, às vezes eu tenho que mostrar pra ela que ela precisa. Eu vendo colchões, cara, meu colchão tá bom. Até que eu mostro um colchão melhor. Até que percebe uma novidade, uma Uau, tem algo que eu necessidade. não sabia. Pois é. Eu não quero comprar imóvel nenhum, mas olha só, tem um lançamento que tu vai comprar por um e vai vender por dois. Peraí, eu quero esse investimento. Então, eu tenho que despertar uma necessidade no cliente. Então, eu tenho que, e eu falo isso no nosso, nós temos um método chamado 5 passos. Primeira coisa, tem que saber claramente onde tu está, para onde tu vai, se tu é um vendedor. Ou seja, comecei o mês, o que que eu quero? Dani, minha meta é essa. Depois disso, tem que conhecer o que eu vendo. Se eu compro, eu vendo. Depois, eu tenho que ter as técnicas de vendas para poder fazer abordagem, descobrir necessidades, descobrir o que o cliente quer, porque ele quer, apresentar uma solução com característica, benefício e evidência, provar para ele para conquistar a confiança, e a partir disso, sim, pode surgir objeções. Supero as objeções, caso elas surjam, normalmente surgem, eu estou diante do fechamento. Às vezes, para poder agregar ainda mais desejo, eu trago a emoção. Ou seja, imagine você, isso, aquilo. Como é que eu vendo um par de sapatos? Experimenta. Como é que eu vendo um carro? Test drive. Nós pegamos uma concessionária de uma marca de veículos, só fazendo com que os vendedores fizessem test drives obrigatoriamente. Tu não pode obrigar o cliente, mas de cada 10 clientes que entravam, 5 faziam test drive. Não, queremos 9. A gente fez isso e aumentou em 32% as vendas. Imagina. Só fazendo test drive. Por quê? Porque quando tu consegue experimentar, tu vende. Agora, seguro de carro. Como é que eu faço o cara que experimentar? Bato o carro do cara? Não, não posso. Então eu tenho que trabalhar um verbo chamado imagine. Quando eu trabalho a emoção, faço o cara ver a solução, e tudo que tu vê, tu não pode desver. Quer ver? Não pense agora no Cristo Redentor de braços abertos. Já pensou? Então não tem como desver o que eu vejo. Então se eu faço o cliente ver a solução, ele viu a solução, ele quer a solução. Então, cheguei lá, eu sei qual é a minha meta, eu conheço o que eu vendo, eu tenho as técnicas, eu sei superar objeções, eu tenho que entender de gente. E talvez aí esteja o passo mais importante. Vendas é sobre gente. Quer ver uma coisa? Olha como é simples o processo de vendas. Vamos lá, imobiliária. Né, nós temos aí uma imobiliária aqui que é a Universo Imóveis, é isso, né? Isso mesmo. Isso. Universo Imóveis. Então, se você quer imóvel, já estou fazendo merchan aqui da Universo Imóveis. A Universo Imóveis tem vários imóveis. Talvez alguns imóveis na planta, lançamentos, talvez alguns imóveis avulsos. Eles têm imóveis. Pronto, eu sou vendedor, bora vender. Não, falta uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima que está faltando? Para quem eu vou vender? Pessoas. Se você tem uma imobiliária, preste atenção no que eu vou te dizer. A maioria dos corretores tem um problema. Não tem pessoas. Não tem contatos. Eu pego um pedaço de papel e digo, escreve 10 nomes que tu vai convidar para tomar café. A pessoa não consegue. Isso é uma pergunta que eu ia fazer também, Daniel. A importância do networking, né? Total. Para o profissional de vendas, Matéria-prima. principalmente. Matéria-prima. O problema é que, vamos lá, eu era funcionário de uma loja. Me falaram que vendas de imóveis é uma maravilha. Vou fazer o curso de corretor. Aí vai lá, paga, pede pra avó, não sei o que, tá. Eu sou corretora. Agora eu sou corretora. Pronto, vou ficar rica, porque, né? Ganha 6% numa imobiliária. Se eu sou corretora numa imobiliária, eu vou ganhar 2. Nossa, 2% de 2 milhões é 40 mil. Imagina eu ganhando 40 mil por mês. Tô ganhando 1.200 aqui na loja. Fica rica! E aí a moça vai vender imóveis. Quem tu conhece? Ninguém, as amigas que trabalhavam na loja. Que provavelmente não é o público-alvo. Não é o que vai público-alvo comprar daquele aquele imóvel. apartamento, exatamente. E aí ela que queria vender grandes imóveis já começa a baixar. Pega Minha Casa Minha Vida. Nenhum preconceito. Você pode ficar rico vendendo Minha Casa Minha Vida, vendendo imóveis de 5 milhões. Mas a questão é, quem tu conhece? Ninguém. Te falta algo, matéria-prima. Aí eu te digo, bom, vai nas entidades, ACI, CDL, Cindy Lojas, tudo quanto é entidade da tua cidade, da tua região, vai no almoço, vai nos, cozinhando com os homens, cozinhando com as mulheres, vai tomar chá de tarde. Ah, eu não gosto dessas coisas. Ah, eu gosto de ficar em casa. Ah, eu gosto de ficar no computador, prospectando. Você tá falida, tá quebrada, amiga. E, Daniel, essa é uma pergunta bem importante, né? A gente sabe que entre questões técnicas, processo de vendas, prospecção e tudo mais, tem o algo mais ali que tu já comentou, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. O algo mais, quando a gente percebe que é aquele, pode chamar de motivação, peitaço para muitos, né? Ou coragem, enfim.
tá ali como um componente importante das vendas, né? Na tua visão agora, Daniel, aproveitar essa tua prática de mercado e experiência toda, aonde que tu enxerga essa grande diferença, sabe? Porque é aquele exemplo de dois vendedores muito parecidos, um extremamente técnico e o outro que dá peitaço, vamos dizer assim, né? No nosso linguajar aqui. Aonde que tu percebe esse algo mais, assim, num profissional de vendas, né? Eu vou trazer isso no contexto racional e emocional só, Perfeito. tá? Vou deixar a parte espiritual para o final. Existe um tripé que todo vendedor profissional de vendas precisa ter. Se ele desenvolve esses 3 pilares, ele voa. Vamos chamar de vendedor de alta performance e vendedor médio. Médio é bem parecido com medíocre, né? Ninguém gosta de chamar de medíocre. Médio é na média, né? Isso. Daniel, eu quero resultados extraordinários! Fantástico! Você está disposto a fazer coisas extraordinárias? Exatamente. Ah, não. Os homens. Vai fazer legendários. Tá louco, no meio do mato, frio, chuva? Não, não vou. Tem que visitar cliente, tem que pegar, você descer do carro na chuva aí e tal, comprar roupa nova, você vai com essas roupas todas, né? Nós somos o que apresentamos. Então, qual é o tripé que eu tô falando? Que ninguém tá disposto a fazer? Mentalidade, comportamento e técnica. Se um vendedor estudasse o que um médico estuda, ele seria milionário? De fato. Quer ver? De fato. É só perguntar, tua equipe de vendas, ou você que é vendedor que está nos vendo, qual foi o último livro que você leu? Catequese? Nada contra, tá? Mas faz tempo, né? Pequeno Príncipe, legal, releu, tá bom. Mas qual é o livro de vendas que você leu? Eu pergunto isso para os vendedores, eles não leem. Não leem, não querem, porque isso aqui é Brasil, cara. Na hora, eu me viro. Ou Tanã, mesmo tanã. treinamento de vendas, né, Daniel? Treinamento? Curso. Qual é o último treinamento de vendas que tu fez? Não, eu fui numa palestra. Eu fiz um treinamento contigo. Fez comigo quando? Foi lá na Fevale. Na Fevale? Você fez um treinamento comigo? Foi uma palestra. Você assistiu uma palestra de 40 minutos e acha que fez um treinamento da vida. Obrigado pelo, né, prestígio, mas calma aí. Quem pratica pouco, ganha pouco. Ninguém fica bom naquilo que não pratica. Então, vendas é leitura. Eu leio 30 minutos por dia, todos os dias. Eu tenho um horário. Tem dia que eu não tô afim, cara. Mas meu ponto fraco, e abro aqui, é academia. Eu não, academia. Eu pago, tá? Eu pago, faz uns 3 anos que eu pago certinho. Mas eu vou lá e não tenho resultados porque, né, eu não vou. Aquela consistência. Né? Aquela consistência. Então, esse é meu calcanhar de Aquiles. Eu sou igual a você. E quando eu falo isso aqui com veemência, é porque eu quero te provocar nesse nosso podcast para você ouvir e dizer, pô, como foi bom vir aqui no Bizcast. Então fica aqui, recomenda para as pessoas, compartilha esse link com vendedores que você conhece, deveriam estar aqui assistindo, tá? E mais do que isso, deixa teu like, o pessoal não deixa o like. Assistiu de graça, não te cobramos nada e você nem um like. Bota aí, like, isso. Ou dislike, não importa, mas bota, porque né, o algoritmo vê. E se quiser uma pergunta ou um comentário, pode, né? É perfeito, Daniel. É importante comentar isso, porque, como eu comentei, né? A gente está lançando com o pé direito, falando de vendas, um baita assunto, um assunto que traz dinheiro. E para todos, né? Isso. E, mais do que isso, a gente está carente de bate-papo inteligente, de bate-papo alto nível. Que a gente possa tirar realmente resultado. Então, que seja num vídeo de alguns minutos. Que agrega. Então, eu te falei de um tripé. Mentalidade, comportamento e técnica. Vamos trazer um vendedor? Tu prefere treinar alguém que já está pronto ou alguém que vem... Eu prefiro do nada. Mas se está pronto, se a pessoa tem humildade, ela aprende. Mentalidade, é o que eu penso. Tu tem todas as técnicas, tem os comportamentos, mas tu diz que não vai vender. E esse é difícil, né? Esse é difícil. Mas é que a minha mãe e meu pai... Sai de perto. 3 maneiras de você trabalhar teu mentalmente positivo quando você está do lado de alguém negativo. É uma queda de braço. Convence aquela pessoa negativa a ser positiva. Fechado. 2, coloca fones de ouvido. Respeita a pessoa, ela fala negativo, mas você não ouve. Não dá, Dani, não consigo. 3, sai de perto. Nós somos a média das 5 pessoas que nos relacionamos. Os pais da gente diziam, diga-me com quem andas, terei quem és. Cara, com quem tu anda influencia. Então, você tem que andar com pessoas alto nível. Então, quando você está com pessoas positivas, há mais chance de você manter uma mentalidade positiva. Dani, eu tô sozinho, tá bom. Livro de manhã, uma leitura positiva, leia Provérbios.
Provérbios é um livro não religioso, é um livro de... O rei Salomão escreveu ali como ele chegou ao estágio de sabedoria e prosperidade dele. É um livro sobre dinheiro e riqueza. Uhum. Um amigo meu chegou pra mim e me disse assim, ele vai ver esse podcast agora, vai saber quem eu sou. Ele vai saber da história que eu tô contando. Ele chegou pra mim, Dani, sai de fiador pra mim. Eu tinha lido Provérbios 6, porque eu já tinha saído de fiador pra alguém e esse alguém não me pagou e quem pagou fui eu. E tá tudo bem, mas eu não tô disposto a aprender 3 vezes, passar 3 vezes pela mesma coisa. Aí eu leio Provérbios 6 e diz o quê? Nunca, nunca, em hipótese alguma, saia fiador de alguém. Provavelmente Salomão saiu e também se ferrou. Já sabia isso há quantos mil anos atrás? Quando ele veio me pedir para sair fiador dele, eu disse: você ainda é cristão? Sou. Então, lê aqui, Provérbios 6. Ah, você não vai me dizer que não vai sair de fiador para mim por causa disso? Uhum. Você quer que eu peque? Ele saiu brabo. Melhor ele do que eu. Eu li isso em Provérbios 6. São 31 capítulos. São 31 dias do mês, ou 30. Você lê um por dia. Cara, aquilo traz um pensamento positivo. Então, leia Provérbios, leia um livro positivo. Eu tenho um ditado que diz assim: no Bible, no coffee. Eu não tomo café enquanto não leio a Bíblia. Então eu leio a Bíblia diariamente. Ah, Dani, você é muito religioso. Não, não é religião. Eu leio por sabedoria, porque eu tenho visto ali coisas fantásticas. Quando eu leio Salmos, putz, Salmos é chato, né? Senhor, eu louvo você, não sei o que, parará. É meio chatão, né? Mas quando você entende Davi e o que ele passou até ele se tornar rei, cara, esse cara passou o pão que o diabo... Jó foi passeio, 3 anos foi Jó que ficou mal. Então veja, eu não tô falando de religião aqui, eu tô falando de sabedoria. E eu como vendedor, eu tenho que me manter minha cabeça positiva. Então pensamento positivo, eu leio, eu ouço, eu coloco coisas que me elevam a frequência. Número 1. Número 2, comportamentos. Disciplina, persistência, determinação, começar e terminar. Paciência e persistência, já diz aquele filme de porta em porta daquele baita vendedor. Então veja, quando eu estou falando tudo isso, são comportamentos. Esses comportamentos, eu tenho que ter eles bem definidos, porque eles que fazem com que o vendedor se venda. Qual é a primeira coisa que você vende? Qual é a primeira coisa que a gente vende? A gente. Se eu não me compro, eu não me vendo. Vou vender pra quem, né? Vai uma pergunta pro público aqui. De 0 a 10, que nota você se dá para o quanto você se vende? Eu tô falando aqui figurativamente, você entendeu? Então, que nota você se dá? Eu me dou 10, mas eu não me dava 10. Ah, porque eu tenho uma treta, um dificuldade, medo e tal. Mas eu fui desenvolvendo. Então, hoje eu posso me dar 10 tranquilamente. Não é aquele Rulândia. 10. Não, não, não. Falando sério. Você se compra? Eu me compraria? Eu me compraria. Mas eu não... teve momentos na minha vida que eu não me compraria. Então, quando eu tô bem, eu tô vibrando numa frequência legal, pensamento legal, energia legal, bora! Aí eu saio com técnica. Aí não tem, cara. Aí eu vendo qualquer coisa para qualquer um. Então, vendas é uma habilidade que se desenvolve. Dani, se nasce vendedor... Não, porque tem vendedor que nasceu vendedor. Em tudo na vida. Piano, vendas, medicina. Tem gente que nasceu com predestinado, né? Tu pega o Neymar Júnior, tu pega o Messi, o Cristiano Ronaldo. Ó, cuidado com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo talvez saiu com menos habilidades do que o Messi. Mas o Messi já tava com a bola nos pés, o Neymar, né? O Ronaldinho Gaúcho, um cara que parece que nasceu com a bola nos pés. Então nasceu. Mas se ele não desenvolve, ele não se torna o craque que ele é. Cristiano Ronaldo foi muita determinação, muita persistência, muito treino. E aí que tá, e mesmo assim percebe que tá todo dia lá, 8 horas por dia, Todo treinando, dia. né? Tá todo Os dia caras lá. ganham uma Olimpíada, pegam um competidor olímpico, e no outro dia da Olimpíada o cara tá treinando. Tu diz, cara, tu é doente, cara? Deus, relaxa um pouco. Não, é quanto eu quero. E aqui eu quero trazer um ponto pra você que é de vendas. Dani, o mês de tal eu fiz e bati a meta, uhul! Eu vou e torço por você, mas a maioria no outro mês não bate. Por quê? Porque o brasileiro tende a relaxar. A maneira de celebrar do brasileiro é tirar uma semana de, agora deixa eu descansar. O americano, quando bate meta, ele celebra, no outro dia ele já tá lá. Ele usa isso como parâmetro pro próximo mês, né? Não tem aquela baixa, né? Não... E aí tu vai me Diferente. perguntar, mas pra que tanta energia? Pra que tanto, né, comprometimento, tanta entrega? Meu Deus, eu não quero ser vendedor, dá um trabalho... Vendas é igual a renda. Quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Então o ponto é, guarde isso. Vendas é igual a renda. Você quer saber por quê? Eu tava numa empresa
e todas as que eu trabalhei, eu saí pela porta da frente, então cito nomes, a Urano Balance, meu amigo Zenon, diretor-presidente até hoje, a empresa completou acho que 45 anos recentemente, e eu cheguei pro Zenon numa das reuniões e disse assim, Zenon, eu sempre fiz investimentos em imóveis, né? Então eu estava comprando um imóvel na planta e a parcela que eu ia pagar era muito próxima do meu fixo. Eu ganhava fixo e comissão como Uhum. gerente geral. E eu disse, pá, cara, se tu me aumentar em 5% fixo, consigo mandar coisinha na minha cabeça, boba, podia, mas pedi 5%. E Zenon olhou pra mim e disse, Daniel, tu é um dos melhores vendedores que nós temos, um dos melhores profissionais, tem que ganhar tudo que tu quiser, cara. Tá autorizado a ganhar quanto tu quiser. Eu achando que ele tinha autorizado, eu fui no RH e falei com a Luciane, Luciane, ó, o Zenon autorizou 5% no fixo. O Zenon, duvido. E ela foi lá perguntar de novo pra ele. Aí quando chegou lá pra perguntar, o Zenon olhou e disse, ô, Luciane, o Daniel é um dos nossos melhores profissionais, ele tem que ganhar o quanto ele quiser. Tá, mas eu posso aumentar então 5% fixo? Ele olhou pra mim e disse assim, Daniel, você é um vendedor e ganha por comissão. Tá autorizado a vender mais e ganhar mais. Naquele dia, Fabrício, eu entendi que eu não posso me queixar do resultado. Então, se você não tem o plano de saúde que gostaria, se você ainda não fez a viagem que gostaria, se você não consegue dar para os teus filhos a melhor escola, escuta o que eu te digo. É sobre você, meu irmão. É sobre você, minha amiga. É você que precisa se trabalhar e se desenvolver. O problema é que a gente não quer achar uma maneira de se treinar, é demorado, é duro. Não, pode ser acelerado. Mas sim, não vai ser fácil. É simples, mas não vai ser fácil. Então, quando eu lá atrás encontrei o Caetano e vi que ele era um bom modelo, eu fui olhando o que ele fazia. Eu percebi as falas, eu percebi os textos, que perguntas ele iniciava, como ele terminava, como ele fechava, e eu fui experimentando, e não é que funcionou, e eu me tornei um bom vendedor. Então, a modelagem. Daniel, eu queria te perguntar sobre isso. Comentou do Caetano lá atrás, né? Isso. A importância de grudar hoje chamam de mentor, né? Mas a importância de grudar numa figura, numa pessoa que admira, enfim. Uma vez um diretor me comentou, Fabrício, todo mundo quer chegar no cargo mais alto, né? Bem rapidinho, assim. E ele disse, sabe o que é o cargo mais alto? Comentou da montanha, né? Imagina uma montanha cheia de gelo, 3.000 metros de altura, árido, né? Aquela coisa pesada, vento todo dia, problema todo dia, tem gente que desmaia, tem gente que não aguenta, dói a cabeça. Esse é o C-level, se tu quer um dia chegar nesse ponto. Então é meio que a importância do mentor, o encurtar caminho, o saber disso antes, muitas vezes, né? E Como é que tu enxerga isso? eu vou pegar a tua analogia, que é excelente. Eu tô lá na base da montanha. Tem uma temperatura. É Talvez eu, confortável, né? talvez eu consiga com uma calça, né? Uma proteção interna, uma camisa, aquelas camisas de aquecimento, e mais um moletom por cima, e tá Uhum. tudo certo. Só que se eu vou pro topo da montanha, eu vou precisar de um jaquetão, vou precisar de bandana, vou precisar me proteger mais. O que é essa proteção que nós estamos falando aqui? É você realmente criar fortaleza, dureza. São as competências comportamentais. Então, quando acontece um problema, eu não me desespero com o problema. Vou dar um exemplo pontual. Não faz muito tempo, olha lá, há 25 anos, se eu fosse fechar a porta da minha sala e esquecer a chave dentro, eu, me envergonho de dizer isso, eu saía brabo, chutando, xingando, me erra, pelo amor de Deus, mas que homem azarado que eu sou. Esse era eu. Fruto do convívio de uma série de situações, mas eu era eu, não me orgulho. Aí esses dias, um sábado, estava no escritório lá, eu olhei a chave tá no bolso. Bati a porta, era a chave de casa. A chave do escritório ficou num sábado, dentro do tábua. Aí eu, peraí, só um pouquinho. O guarda fica até as 4, meu carro tá lá fora, minha chave ficou dentro, o carro não posso usar. Deixa eu dar uma ligada pra minha assistente, que eu sei que ela tem a chave. Onde é que tá? Ah, tô em Dois Irmãos. Não vai dar, vai demorar 1 hora. Bom, mas já temos um plano B. Se não der, a Carol vem aqui e abre pra mim. Deixa eu ligar pra casa. Amor, tu tem chave extra? Tenho. Tá, então eu vou em casa pegar a chave contigo. Então eu peguei um Uber, eu fui até a minha casa, peguei a chave, voltei lá, abri, peguei a chave do carro. Ou seja, eu não coloco emoção num problema. Um problema, uma solução. É sobre solucionar problemas. A boa notícia, a maturidade vai te dar isso. Mas não espera tu chegar tanto. E aí vem a resposta pra ti. Mentores
aceleram o processo. O que eu levei 30 anos para aprender de vendas, você pode aprender em 3 meses. Ah, Daniel, tô te falando. Como é que você me comprova? Porque eu tenho mentorados. Mentorados que em 3 meses alcançaram o resultado que eu levei 30 anos. Porque eu errei, acertei, errei, acertei. Então, eu vi qual é o caminho certo. Então, agora eu só te mostro o certo. Aí você acelera. Então, o mentor é aquele que acelera. Quero fazer academia. Pega um personal trainer. Ele vai acelerar. Eu te comentei fora do ar. Eu, sei lá, a coisa de 11 anos, eu olhava a Bíblia, para mim era grego. Eu não conseguia, eu lia e disse, mas eu não entendo o que está dizendo aqui. Desígnio? O que é desígnio? E não tinha chat GPT para perguntar. Então, eu peguei e disse, peraí, tem um cara que entende Bíblia. Era um pastor, um mentor. E eu contratei ele. Toda quarta-feira de manhã ele vinha das 9h, meio-dia, me dar uma aula sobre leitura, escatologia, ler Apocalipse, ler isso e aquilo. E foi ele que me ensinou a ler. E ele disse, um dia a Bíblia se abrirá, em apenas uma palavra serás capaz de falar durante horas. Em 3 meses eu consegui isso. Ele me destravou. É um dos maiores pastores que eu já encontrei, mas acima de tudo ele é um teólogo. Ele estuda isso. Então esse cara, ele transformou minha vida, a leitura da Bíblia. Então veja, ele acelerou o processo. Quero acelerar a parte de nutrição. Pega uma nutricionista. Então nós agora estamos vendo que a medicina está avançando muito. E as pessoas estão vivendo mais anos. Gente, daqui a pouquinho, em questão de dias, a moda vai ser, como é que se diz, viver mais. Então nós vamos começar a nos alimentar, suplementos alimentares, para poder ir além dos 100 anos. Isso vai virar moda logo, logo. Já tá virando. Longevidade, né? Sim. Longevidade, essa palavra que eu queria encontrar. Então veja, o mentor, ele acelera. Em vendas, você tem que ter um mentor. Dani, eu tenho uma empresa, uma indústria, um comércio, um serviço. É possível acelerar as vendas? É. Eu recentemente comecei a trabalhar faz 60 dias com uma empresa. Não vou citar nomes nem faturamento, porque eu não pedi agora autorização, mas eu perguntei, diretor, eles têm metas? Tem, então, todo mundo sabe a meta. Tá. E aí vem a questão da coragem do mentor também, porque pra mim, antes era, nossa, o diretor, nossa, não sei o quê. Hoje, cara, é um cara igual a mim, então eu me trabalhei pra isso. Então eu disse, quer que eu te ajude? Porque eu tenho 2 opções, ou te ajudar ou te agradar. Se eu puder fazer as 2, eu faço as 2. Mas entre te ajudar e te agradar, você prefere qual? Que me ajude. Então tá. Eles têm metas? Tem. Posso chamar eles? Você não acredita? Acredito. Chamei os 8, gerente deles. Qual é a meta desse mês? Como assim a meta? A meta desse mês. Tu fala assim, a meta da empresa ou a minha meta? A meta da empresa e a tua meta. É que assim, nós andamos mexendo na... É impressionante como em indústrias grandes, inclusive, né? A gente percebe Grandes, que... tá? Grande. A gente tá falando de coisa pequena, grande, média e né? grande, não importa. O que muda é a proporção do problema, né? Ou seja, Exatamente. eu faço uma pergunta pra ti agora e tu me responde. Com a velocidade que tu conseguir. Qual é teu nome? Fabrício, Fabrício, alguma dúvida nisso? Não. Quanto é 2 mais 2? é 4. Isso. Com a mesma velocidade que o Fabrício respondeu, eu tenho que perguntar pro teu vendedor ou você, qual é a tua meta? Você tem que saber. Se você não sabe tua meta, você tá sem direção. Ah, eu não gosto de meta, meta é pressão. Não, não, não. Isso é fraqueza. Ah, isso é essa turma nova, né, que... Gente, não tenho como acertar um alvo que eu não enxergo. Ah, mas o Pablo Marçal fala que ele não tem metas. Eu tive com o Pablo Marçal recentemente. Pablo, que história é essa? Tu não tem metas? Não, nós não trabalhamos com metas. Trabalha com quem, então? Com nada. Tá, mas não, nós temos alvos. Ah, tá, tu gourmetizou. Sim, Vai nome chamar pra de uma- alvo e tal. Exatamente. Tá, todo respeito ao Paulo, eu adoro ele, eu acho ele um cara sensacional, tive várias mudanças com ele e tenho a honra de conhecê-lo pessoalmente. Tive com ele agora nos Legendários, lá em Orlando, e subimos a montanha juntos, foi maravilhoso. Ele é muito criticado, eu só elogio, tá? Mas o Pablo, ele trabalha com alvos, ou seja, cara, eu não conheço um ser humano que trabalha... Mas é que eu não gosto de pressão. Meta não é pressão, meta é direção, anota isso. Meta não é pressão, meta é direção. Pressão é o que você coloca quando tá imaturo emocionalmente e não sabe encarar a meta. Então, nesse time ali, nós fizemos um trabalho, qual? Todo mundo com a meta. Agora todo mundo sabe a meta? Semana que vem nós temos reunião. Na reunião eu perguntei, qual era a meta da semana? Peraí, eu sei que é 40 no mês. E quanto é que dá por semana? Supletivo. 10. Isso, 10. E eu não devo julgá-los. Mas começa a ficar claro para todos também, né? É que tem que haver repetição. As pessoas mudam por 2 caminhos.
ou por algum momento traumático que fez uma mudança forte, ou por repetição. A repetição é o caminho do líder. Repita, 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 repita. Então, qual é a meta na outra semana? Qual é a meta da semana? 10. Qual é a meta da semana? 10. Qual é a meta da semana? 10. Daí, por que você pergunta se você sabe? Pra ver se ela sabe. Porque não sou eu que tenho que saber, é ela que tem que saber. Exatamente. E agora que ela sabe a meta, ela tá pensando na estratégia, no como. E agora eu pergunto, qual era a meta da semana? 10. E qual foi o resultado? 12. Parabéns! Sabe o que eu comento, Daniel? A partir do momento que eu tenho uma meta alinhada e todos enxergam na mesma direção, o como fica mais fácil, né? Porque eu consigo trazer um Daniel, eu consigo trazer algum colega para trabalhar o como, né? Agora, quando não tá claro nem o quê, para onde eu vou, né? Esse que Fabrício, é o o ponto. universo é um garçom. Impressionante, O né? universo é um garçom. Ele te traz o que tu pede. Ah, você tá dizendo que eu não tenho a casa que eu quero porque eu não pedi? Uhum. Você pede errado. Quero perder 10 quilos. É só perder uma perna. Ah, não, uma perna eu não quero perder. Ué, não entendi. Você quer perder o quê, então? Ah, massa abdominal. Então pede direito. Sim. Então a gente tem que saber pedir. E eu sei disso. Eu tinha um filho, já era meu sonho. E eu disse pra minha esposa, vamos ter mais um? Vamos. E eu coloquei a foto de uma menina. Minha esposa disse, se vier menino. É verdade. Aí peguei o quadro da visão, que tu aprendeu a fazer lá, e eu coloquei um menino e uma menina. Bingo. Deus mandou gêmeos. Cuidado com o que tu pede. Mas olha só. Todo dia olhando um menino e uma menina, o que Deus mandou? Gêmeos. É aquilo, claro, que ele sabe o que ele faz. É o que tu pede. Então hoje eu tenho o Davi, o Pedro e a Maria. Então veja, o Davi tem 8 anos atualmente, o Pedro e a Maria têm 5 cada um. E o Pedro é autista tipo 2 não verbal. Agora não mais, agora é verbal, já tá falando. Conseguimos esse milagre. Então o ponto é, Dani, quero ser um ótimo vendedor. Se trabalhe. Se trabalhe. Você precisa se desenvolver. Então precisa ler uma leitura, precisa você fazer treinamentos. Quer acelerar? Quer resultados rápidos? Pegue um mentor. Contrate um mentor que te ajuda passo a passo a criar e desenvolver. Daniel, e um ponto importante para a gente discutir aqui, falar um pouquinho na tua visão, futuro das vendas. Comentou um pouco de IA, né, de trabalhar dados, tecnologia, IA, mas na tua visão, Daniel, que está no mercado e que atende as empresas, que conversa diariamente, futuro das vendas para ti, o que é importante? Eu vou te dizer assim, Fabrício, o que eu tenho enxergado. Esse dia eu estive em São Paulo, a gente vira e mexe, está lá fazendo algum trabalho, e lá em São Paulo eu vi uma empresa com 600 funcionários em televendas. Ele nos mostrou que iria demitir 400 dos 600. Ué, como? Porque o SDR sai. Quem é o SDR, né? Existe um sistema de SDR closer. É o antigo perdigueiro e caçador, né? Aquele que levanta a venda e o cara que fecha, né? Então, aquela atividade mais operacional, como marcar visita, a inteligência artificial está fazendo. Envio de e-mail, envio de WhatsApp, a inteligência artificial faz. Então, eu já sei fazer, eu já ensinei clientes meus a fazer. Isso já é praxe, isso não é novidade. O que eu penso que a inteligência emocional não vai fazer é a parte emocional. A inteligência artificial não vai fazer o emocional. Então, eu lembrar do dia do aniversário, a inteligência vai fazer. Né? Caetano Zanella faz aniversário dia 1º de novembro. Eu lembro até hoje. Então, veja, eu sei lembrar, mas a inteligência lembra muito mais do que eu. Porque ela tem um outro processo. Só que a criatividade, a ginga, o jeito e tal, que a venda pede, não é a falsidade, sempre a verdade. A verdade vende. A mentira não vende, não minta. A mentira tem pera curta. Então, a verdade é que vende. A inteligência artificial sabe usar os princípios de verdade, mas ela não sabe usar a questão emocional. E ela não vai conseguir usar porque é só olhar o que tu tá vivendo hoje, pelo menos com o que nós temos hoje, tu não vai. Então, eu penso que a venda não vai deixar de existir. O vendedor não vai deixar de existir. Agora, aquilo que é operacionalmente repetitivo, isso vai ser substituído por inteligência artificial. Tá? Isso sim. Então, Dani, tu acredita que, sei lá, uma casa de móveis, né? Vamos pegar assim, uma empresa que vende cama, mesa, banho, ou uma empresa que vende mesas, cadeiras, vai colocar um vendedor que é um robô e vai te atender? Pode. Isso pode acontecer no futuro. Mas a gente quer o contato humano. Sem dúvida. Sem dúvida. E aqui eu deixo um conceito, tá? Vendas é atrair, conhecer, gostar, confiar, comprar. Vou repetir. Atrair o cliente,
Aí ele conhece a solução, ele diz gostei, com evidências, eu digo confiei, comprei. Antigamente, com 6 pontos de contato de confiança, essa marca eu já ouvi falar, eu já vi não sei aonde, já sei quem comprou, com 6 eu consegui, hoje precisa o dobro. Mas é confiar, comprar. Guardem essa frase. Nós compramos quando confiamos. Então, o que acontece, eu tenho que ter confiança. Qual é a maneira mais rápida de eu ter confiança no Fabrício? Eu estar frente a frente ao Fabrício. Se eu tô frente a frente, é um nível de confiança diferente de WhatsApp. Sem dúvida. Te mando um WhatsApp, tu não me responde, não sei o que e tal. Então, guarda. Em primeiro lugar, tete a tete. Né? Ou seja, aquele PAP, aquele frente a frente, venda consultiva. Número 1. Número 2. Não, ele não. O cara mora no Acre, eu não tenho como ir lá no Acre. Tá bom, eu vendo consórcios e videochamada. Videochamada eu te vejo, eu te ouço. Uhum. Então ali eu tenho vários pontos de contato. Comportamento, né? Eu consigo a confiança mais rápido do que por telefone. Não, o cara não sabe lidar com tecnologia, não abre videochamada. Então, por telefone. Por telefone eu tenho a energia da voz. Sem dúvida. Eu vou te vender pela voz. E sim, televendas vende. Não, eu sou da geração que eu quero tudo por WhatsApp. Tá bom, saiba que você vai ter mais dificuldade de conseguir a confiança. O WhatsApp por áudio vende mais do que o WhatsApp por escrito. Tá? Mas você tem que saber, tem cara que não gosta de áudio. Tem um amigo meu que me disse, manda áudio, tá bom. Tá? Então, por escrito. E depois disso, redes sociais. Sim, se vende pelas redes sociais. Inclusive o TikTok hoje está fazendo um trabalho fantástico de venda de e-commerce, né? Como se diz, live commerce, né? Então, o que nós podemos entender é que existe uma nova venda. Qual é a nova venda? O cliente tem mais informação. Antes ele não tinha, né? Tu tinha uma ótica, agora tu tem quantas óticas numa Inúmeras, né? É isso. Então eu tenho mais informação, comparação. Eu coloco na internet, ele me dá os números, os valores, os preços, tudo. Então hoje eu tenho mais informação. Número 1. Número 2, se vende por redes sociais. Então, essa nova venda. Então, se você é um vendedor, não, essa coisa de inteligência artificial não é comigo. Morreu. Só tem 2 caminhos. Ou eu estou avançando, ou eu estou crescendo, ou eu estou morrendo. Não, essa coisa de tecnologia não é pra mim. Tá começando a morrer, já morreu. Já ficou pra trás, querido. Uma vez eu disse para um mentor meu, cara, não dá. Eu tenho que responder WhatsApp, Instagram, Facebook. Enquanto tá reclamando, ele disse, já podia ter respondido os 2. Exatamente, já tá resolvendo, Naquele né? dia eu parei, digo, e sou eu que respondo minhas redes sociais. Então, veja, eu quero que tu diga assim, ó, eu não sou diferente de você. Também tem que me trabalhar. E eu me trabalho. Então, hoje em dia, eu tenho que entender que o cliente tem mais informação, o cliente vende pela rede social. O cliente hoje tem que estar atento à inteligência artificial. Ele acelera muito a venda. As propostas, tudo. Esse dia eu queria fazer uma pesquisa, eu fiz pelo próprio ChatGPT e deu muito Funciona direitinho. Funciona, tá? Agora, nada vai substituir sobre pessoas. Se você domina a arte de lidar com pessoas, se você chama o cliente pelo nome, sorri para o cliente, se interessa verdadeiramente por ele, se você se coloca no lugar dele, se você fala de coisas que interessam a ele, se você sabe perguntar para o cliente, você vende qualquer coisa para qualquer um. É sobre você se interessar pelas pessoas. Não queira ser interessante, seja interessado. E uma das coisas que, desde que nós nos conhecemos, mudou em mim, eu tinha uma época que esse ego veio diminuindo, mas eu ainda, lá naquela época que a gente se conheceu, eu gostava de elogio e eu me importava com o que os outros diziam. Até o dia em que eu fui na companhia elétrica, com um saco de aplausos de uma palestra maravilhosa que eu dei, com um saco de elogios de um evento que eu dei, e fui pagar a conta da luz. Não Eles pagou, não né? recebem. Então eu agradeço o elogio, o reconhecimento, com toda a humildade, mas eu sei que isso não paga a minha conta. E também sei que as críticas que você me faz é o que você pensa. Então eu não me importo mais com o que os outros pensam. Fiz uma palestra recentemente, foi recorde de público, e um dos caras da diretoria veio pra mim, depois de várias pessoas, Daniel, adorei, fantástico e tal, veio pra mim e disse assim, adorei, só aquele negócio da técnica do abraço, eu não gostei. Então, se não fosse isso, te dava 10, mas assim, pra mim a palestra não foi isso tudo. Tinha uma época que eu me importava. Eu só olhei pra ele e falei a palavra mágica. Eu não posso falar aqui porque, né, é um palavrão, mas é algo assim, tipo, obrigado por compartilhar. Entendeu, De né? maneira sutil, né? É. E assim, hoje, eu tô cada vez melhor. Ou seja, o que eu uso sempre como slogan, que eu cada vez melhor, é eu melhorando. E eu me supero o tempo inteiro. E o último degrau que tem acontecido é na área da fé. Uhum. Justamente por quê? Porque Papai do Céu me colocou um filho, né, autista tipo 2.
Então, ele não é autista tipo 1, que é mais sutil, nem o 3, que é o mais grave, mas é o 2. Sim, ele não tem convívio social normal, ele não responde como uma criança, ele é diferente. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer que sou pai de autista, porque ele tem me ensinado muito. E eu queria que ele falasse, e ele não falava. E treinando alguns pastores, o pastor Léo Salles, lá no Rio de Janeiro, um dia ele curou um menino na minha frente, autista tipo 2 não verbal. Não digo curou, mas 10 anos, não falava, perguntou como é teu nome. A avó disse, ele não fala, pastor. Como é teu nome? Ele não fala, pastor. Fica quieta, avó. Como é teu nome? Marcelo. Tá na internet, tá no YouTube. Falou. Eu tava dormindo na casa do Léo de Goja, ele não dorme enquanto não curou o meu. Uhum. Nós voltamos na van, fiquei mudo. Quando chegamos na casa deles, Léo, preciso falar contigo. O que foi, Daniel? Tu curou um guri autista, 10 anos. O meu tem 4 anos. Tem como curar ele? É mesmo, teu filho é autista, né? Peraí. Aí ele botou a mão no meu ombro e disse, papai do céu tá me dizendo que em 90 dias o teu filho vai falar. Nessa hora, a gente que tem pouca fé, eu disse pra ele, não dá pra fazer isso agora? Papai do céu falou em 90 dias. E eu voltei pra casa e falei pra minha esposa. E nós começamos a orar. A gente todas as noites orava com ele e eu ligava Alex e cantava alguma coisa pra ver se ele cantava, ele não cantava. Mas de repente, uma noite, a gente colocou Vitória no Deserto. Quando a noite fria cair sobre mim. Ah. E aí ele tava ali e fazia assim, a mão, tira a mão, não sei o quê. Parece que ele sabe falar. Como se ele fosse telepata, sabe? Fala por aqui. Né? Tipo, pra que abrir a boca? Olha que trabalho mecânico, sonoro. E ele não fala. Mas aí quando o estribilho veio, então eu direi. Aí meu filho falou, oh, aba-se o mar, e eu cantarei, pulando e dançando em tua presença. Naquele dia eu me converti, porque eu vi um milagre na minha vida. E daquele dia em diante, Fabrício, eu só abro as mãos para os céus e entendi que a pessoa mais importante da minha vida não sou eu, é ele. E é a ele que eu faço tudo, e é por ele. Então ele tem falado comigo, que antes eu não ouvia, agora eu ouço. Eu coloco ele em primeiro lugar, em segundo lugar venho eu, depois vem minha família e o trabalho. Essa é a minha ordem de hierarquia. E quando eu coloquei em primeiro ele em mim, aí minha vida se abriu. Porque durante alguns anos minhas portas se fecharam. Ele queria algo novo para mim. E eu tô trabalhando nisso novo. Então é o espiritual na minha vida. Perfeito. E eu digo que quando eu trabalho físico, mental, emocional e espiritual, eu tô completo. Por isso que eu tô cada vez melhor. Bacana, Daniel. A gente pode ficar horas conversando aqui, né? Horas. Horas e horas e horas. Eu quero... Se a turma gostou, tem que escrever aqui. Por favor, adorei, né? gostei, Vamos... quero mais, quero episódio 2. Que a gente grava, cara. É um prazer, Daniel, sempre conversar contigo. Antes de fazer o agradecimento final, vou citar novamente os patrocinadores. Tem que citar, eles são importantíssimos. Obrigado ao patrocínio. Estúdio Rexstore. Isso. A Propague Assessoria, Universo Imóveis, a Concilie Crédito e Cobrança e a Aceleração Comercial, que é a minha empresa de assessoria. Né? A turma gosta de fazer podcast, gravar. Aqui, ó, Estúdio Rexstore, estamos aqui, tá? Então, bora fazer um trabalho com eles. E Daniel, de novo, muito obrigado, cara. Um prazer conversar contigo de novo, se reencontrar, né? Amém. E que portas abertas aqui para próximos, né? Que a gente volte aqui. Te agradeço a oportunidade, agradeço as pessoas que estão nos assistindo aqui. De novo, deixe seu comentário, ele é importante. E eu deixo você com a seguinte mensagem final, se você me permite. Eu uso muito essa frase, cada vez melhor. Ela mudou a vida de um amigo meu, mas principalmente mudou minha vida. Nós somos aquilo que falamos. Nós somos aquilo que falamos. Quando a pandemia veio, eu trabalhava só com treinamentos presenciais. E agora? E de repente eu desabafei com a minha equipe ficou com medo, digo, não devia ter falado. Aí de repente eu desabafei com a minha esposa, minha família ficou insegura. Não devia ter falado. Aí eu desabafei com minha terapeuta. Aí tá tudo bem. Então cuidado com o que você desabafa. Desabafa com o seu mentor, tá? É com ele. E aí depois disso, eu comecei a mudar minha mentalidade. Como é que tu tá? Cada vez melhor, cada vez melhor. Eu retomei essa frase, porque eu tinha meio que deixado, e ela foi fundamental. Por isso, se alguém te perguntar hoje, amanhã ou depois, como é que você tá? Cada vez melhor. Obrigado, Daniel.